já estava na sua agenda? Já era algo programado, pensado para um dia você mudar? Ou só estava na agenda de Deus? Sim. E Ele só te comunicou e você falou, eu vou. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi lá em 2010, e eu conheci alguns pastores que estão naquela região, New England, Connecticut, Nova York, e eu pregava nessas igrejas, e desde aquela época eu senti algo no meu coração de mudar para aquele país, porque tem muitos brasileiros, né, e a necessidade também é muito alta. Sabe, às vezes eu vejo que a necessidade até muitas vezes maior, porque você está longe da família, você está longe dos amigos, você está longe do seu cotidiano, da sua cultura. É um vazio imenso, não é? Eu costumo dizer isso assim, que nos Estados Unidos tudo é 10 vezes mais, né? A dificuldade é 10 vezes mais. E eu experimentei isso na minha mudança. Então, como foi? Eu fui transferido para uma igreja quadrangular aqui, chama Foursquare no Brasil, nos Estados Unidos, igreja Foursquare. Eu fui transferido para uma igreja americana, que só tinha americanos, era membros americanos, e o pastor gostaria de plantar uma igreja para brasileiros, porque a região tinha muito brasileiros. Seria um culto ou ia ser outra igreja? Era uma igreja, como se fosse outra igreja dentro dessa igreja, né? Sim. Para brasileiros. Então, aqui eu já tinha sido pastor 10 anos. Brasil, a gente tem esse calor humano, o louvor é lindo, né? Tem aquele derramar. Eu era pastor, a gente tinha iniciado a nossa igreja do zero na cidade de Joinville, e pessoas tinham vindo, já tinham batizado muitas pessoas, conversões. Eu deixei tudo, né? Vendemos nosso apartamento, fomos para os Estados Unidos, esperando, quem sabe, a mesma coisa aqui, mas aí quando eu cheguei nos Estados Unidos que eu vi que morar nos Estados Unidos não tinha nada a ver com um passeio na Disney. Não tem nada a ver, né? O dia a dia, a dificuldade, e sabe, aquilo, eu tive dúvida nesse momento, foi um momento de dúvida. Porque muda tudo, muda para você, muda para as filhas, escolas, nossa. Eu tive dúvida se era, sabe, eu orei para sentir, né, se fosse a vontade de Deus, as portas se abriram, documento, deu tudo certo, mas todos os dias, durante o primeiro ano, eu queria voltar para o Brasil. Porque eu cheguei lá, tinha uma igreja, né, diferente, a cultura era diferente. Eu ia abraçar os americanos, eles não, né, cumprimentavam com a mão. Aqui, na minha igreja, eu abraçava todo mundo umas 3 vezes no cada culto, né? Aquela coisa. Sim, você fazia o culto e de repente parece que as pessoas não estão nem recebendo. Saem assim do mesmo jeito que entrou, frias. É frio o negócio. O louvor, as pessoas não cantavam. Eu disse, Jesus, né? Eu não conhecia ninguém, só o pastor americano. Não tinha contatos, eu tentava fazer amizades, não fazia amizades, e eu deixei para trás, sabe? Eu pensei, acho que eu estou perdendo meu tempo, essa aí não foi. E quando você orava e perguntava, Deus, é para eu permanecer aqui, eu continuo? Você sentia que era para continuar? Eu sentia que era para continuar, mas sabe que Deus me falava... Só que você não entende o porquê, né? Eu falo, mas por quê? Isso mesmo, Deus me falava assim, você vai passar, né? Permitir. Que sentia essa dor, porque a minha vida eu nunca tive dores, eu não sou, né, alguém que fez... Sofreu, assim, mas foi, 2018 foi as minhas maiores dores, ficar longe dos meus pais, ficar longe dos meus amigos, ter essas dúvidas, não ver a coisa acontecendo, ficou 1 ano sem ver as coisas acontecendo. Eu lembro, Karina, que eu tinha vontade de fazer culto, né, porque o pastor, ele estava 10 anos fazendo culto, 3 vezes na semana. Eu queria fazer cultos, e então eu ia no restaurante onde estavam os brasileiros, e eu entregava alguns cartões dizendo sou pastor e tal, Fernando. Aí eu disse, olha, fui para a internet, para o Facebook, para os meus amigos, se alguém conhece alguém. Aqui eu fui fazer o primeiro culto. Isso é uma história interessante, assim. Eu fui fazer o primeiro culto, e as minhas filhas, né, então elas eram pequenas ali, estavam animadas. Então, que bom, vai voltar a nossa igreja. Vamos voltar a ter culto. E eu, com aquela dor, você imagina, não tinha nada, né? O que nós tínhamos era nada, ministerialmente falando. É como se eu tivesse abafado o meu ministério naquele momento. E aí eu comprei um violão para fazer o louvor e convidei muitas pessoas, muitas mesmo, assim, né? Através de... No dia... Não foi ninguém. Não foi ninguém.
Não foi ninguém. Ninguém. E era na minha casa, porque eu queria fazer. Não foi ninguém, as minhas meninas ficaram na porta esperando. Ai, que judiação. Aí eu falei, e elas falaram, pai, que horas que vão chegar as pessoas da igreja pro culto? Gente, não eu fico chegou imaginando, ninguém. porque as crianças ficam numa expectativa. A gente ainda até disfarça, por mais que a gente fique, mas a criança fica. E aí eu fiquei, uma hora baixa a cabeça, assim, eu tô fazendo alguma coisa errada, Deus, o que aconteceu? Nessa hora, eu falei para ela, nós vamos fazer o culto, a nossa família nós vamos fazer um culto, e vai ser nosso primeiro culto aqui e tal. E aí eu fui meio que pegar o violão, né, para fazer o louvor, e de repente eu olho eu já tinha colocado umas cadeiras, porque eu esperava que alguém viesse pro culto, né, tinha umas cadeiras assim. Já preparadas. Sabe o que aconteceu? Quando eu voltei assim, até me emociono, as cadeiras estavam cheias de bonequinhas. Ai, que lindo! Que elas foram buscar, tipo assim, vai ter gente, papai. A gente tá junto, papai. E ali Você vê a pureza da criança. A pureza. Né? Eu entendi que Deus queria tratar a nossa família. Sabe, a unidade, a união da nossa família nesse momento de dor foi tão grande. A minha busca por Deus foi tão grande como jamais vista em toda a minha história de vida. Sabe, aquele momento... E aí eu fiz o culto para as bonequinhas. E foi o nosso primeiro culto. Depois disso, como algo começou a acontecer. Hoje eu sou pastor, fui transferido para uma região que chama Cape Cod, que é a região onde moram os Kennedys, né? O presidente Kennedy, a casa deles fica lá. E é onde iniciou os Estados Unidos também, uma igreja mais antiga, uma igreja que tem mais de 200 membros. Nos Estados Unidos é uma igreja grande. Nós estamos construindo uma igreja lá, né? Então, Deus está nos honrando, mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me levou a sentir a mesma dor do imigrante, Sim. a mesma dor do quem não tem a família, a mesma dor de que alguém que tenta e frustra. Eu não tinha frustração, Sim. porque eu estava no meio de todo mundo. Sim. Mas hoje eu posso me colocar no lugar daquela pessoa. Antes você tinha a Deus facilmente, você já desde da sua família aqui no Brasil, você não tinha a sensação da necessidade Sim. de ter Deus, né? Isso era como se fosse, eu tinha Deus, mas como se fosse automático. Voltando, né? Então, nessa fase, eu orei muito, eu orava muito. Então, como eu oro caminhando, eu emagreci muito e eu fiquei em forma. Eu saía para caminhar, eu orava, eu buscava. E sabe, eu fui tão longe para Deus me fazer olhar tão para dentro, dizendo, Fernando, você precisa ser reconstruído, você precisa desconstruir alguma religiosidade, você precisa refazer algumas coisas dentro de você, e esse é um tempo de processo. Então eu passei pelo processo de reconstrução, Karina. E hoje eu vejo, olhando para trás, como aquele momento, como aquela dor, como aquelas faltas, necessidades, escassez, me fez ser mais forte para eu poder ajudar outras pessoas, me colocar no lugar de outras pessoas. Sim. É como Deus trabalha. Quando você começou a sentir que isso estava mudando, que esse período estava passando, que é o deserto, né? É o período de deserto, que você fala, e agora? Isso não vai passar? Você Parece sentiu que esse um ano parecia uma eternidade? Sim, foi um ano, exatamente um ano. Dificuldade com a língua, dificuldade com a cultura, dificuldade com a comida, dificuldade... Porque o que fortalece é você ouvir testemunho dos outros. Sim. Você lê na Bíblia e fala, gente, eles passaram aqui 40 anos, eu tô tudo bem, eu tô um ano, ainda é pouco perto do que já se passaram. E eu tô sentindo essa dor, esse vazio, Senhor, faz alguma coisa. Mas, Karina, eu senti que, como se Deus estivesse falando, o tempo difícil passou, sabe? Mas foi um processo que eu precisei mudar dentro de mim. Sabe, buscar ainda mais santidade, buscar ainda mais Deus. Existem duas formas, eu brinco, né, que tem dois mapas que Deus nos dá, né, é pelo amor e pela dor, né? Ou a gente aprende e muda, ou Deus vai, sabe, colocar fogo nos arraiais, dizendo, opa, vai por esse caminho aqui, muda isso aqui, né? Quer dizer, essa dorzinha que a gente sente para mudança. Então, eu procuro ser esperto e mudar logo, pelo amor. Sim. O que era mais difícil de mudar, de transformar em você como, né, a carne, quando você ficava buscar mais santidade? Onde estavam as suas maiores dificuldades? Que às vezes é o ego, às vezes é um vício, às vezes é
sei lá, um tipo de pensamento, de ação, as tuas palavras, onde você precisou ser moldado ali de novo? Sabe que eu acho que foi, como eu quero usar as palavras certas, mas como eu fui criado na igreja, é fácil você achar que tem o controle de tudo. É fácil você achar assim, se tal pessoa não for no culto, eu vou lembrar de uma palavra e eu vou pregar. Sabe, sem perceber, eu estava me sentindo autossuficiente. Sim. Eu acho que esse foi o ponto que Deus disse assim, você não é autossuficiente. Quando, sabe, aquilo entrou e caiu, a gente entende que a gente não consegue nem respirar se não for pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a minha maior transformação foi talvez o orgulho, o ego, o achar que, imagina, 35 anos, 40 anos, você fazendo a mesma coisa, você acha, não, eu já sei como começa um culto e como termina. Agora, um culto sem a presença de Deus é superficial. Deus não quer que nós venhamos a ser superficiais, mas Ele quer que a gente venha buscar o sobrenatural.